Olá, voltamos, episódio 41. E agora faço como? Quero largar tudo, dar uma bicuda, dar um chutar o balde sem pena, largar tudo, tudo. Cansei, tô exausto. E agora faço como? Eu sou Felipe Pinheiro, professor e médico. Todo mundo já passou por isso, provavelmente, mas nós, enquanto estudantes, enquanto residentes ou recém-formados em medicina, a gente acha que a vida do professor, ou daquele médico famoso, ou do médico mais experiente, sempre foi linda, maravilhosa, e que ele nunca passou por frustrações e nunca quis largar tudo e que estava tudo maravilhoso. A gente não conhece todo mundo, mas penso eu que a maioria ou todo mundo na vida já passou por alguma experiência de querer largar tudo mesmo, sumir, vazar, cair fora. Não é uma experiência interessante, não é um momento agradável quando você começa, né, pensar em largar as coisas ou parar de desenvolver certas atividades. Resolvi falar disso por um momento mesmo de que achar que isso é importante, tanto eu falei da outra vez, né, do início da residência, e as residências médicas normalmente são bem estressantes, e agora falar um pouquinho mais da questão de trabalho, de estudos, de atividades de forma geral. A gente sempre, ou normalmente, a maioria das pessoas sempre pensam em largar algo ao longo da vida. E aí vamos dizer, não é nada fácil. Vou colocar algumas experiênciazinhas aqui para vocês, para tentar pensar mesmo o que fazer nesses momentos. São momentos que existem, muitas vezes por diversas razões, não é uma só, mas tem algumas técnicas interessantes que me ajudaram aí nos processos de decisão de saídas de emprego, mudanças de emprego e tal. Normalmente, as pessoas têm mais dificuldade de mudar do que parar, por exemplo, uma academia, um exercício, uma competição, um treino, alguma coisa. Vamos falar mais de emprego. O emprego normalmente não é fácil parar, largar, ficar desempregado. O livro chamado O Animal Social, de Brian Stokes, fala, e um outro livro chamado Rápido e Devagar, que eu cito muito, coloca a questão de desempregado, né? O desemprego atinge emocionalmente muito o ser humano. Alguns estudos de psicologia relacionam o desemprego com a perda de um ente querido, de um parceiro de vida, um esposo, marido, etc. Então, largar uma atividade, eu vou parar de jogar bola, eu vou parar de jogar tênis, eu vou parar de frequentar tal lugar, é mais fácil do que largar um emprego. Mas muitas vezes a gente se pega fazendo alguns trabalhos porque entramos com expectativas altas e porventura ficamos com vergonha de magoar quem nos indicou, magoar quem nos colocou para dentro, medo de se sair dali, não achar outra colocação no mercado, medo de não fazer as avaliações adequadamente e, por exemplo, largar um plantão e não conseguir colocar outro no lugar. Então, essas questões objetivas de trabalhos como plantões, unidade de saúde da família, os trabalhos mais iniciais aí do médico residente, passa muito na cabeça, o plantão tá pagando bem, mal, fico nesse, eu saio, troco. Minhas experiências com mudanças de plantões na época da residência não foram tranquilas, no sentido de eu tinha todo um carinho ou um agradecimento pelas pessoas que me chamavam. Então eu achava deselegante, desonesto, sei lá qual foi a palavra, eu não me sentia bem em sair dos lugares. Mas fiz algumas saídas, 2 ou 3 saídas de plantões, se não me lembro bem, do Manuel Vitorino,
do Hospital da Polícia e da São Marcos, antes desses hospitais estavam funcionando. Na época, eu não sei se ainda funciona. Então, sempre que pensava em sair desses lugares, colocava os prós e os contras, mas vinha essa questão de sentimento aí, e aí você mergulha numa série de fatores. O que é bom naquele lugar, o que é ruim, por que você está querendo sair, por que você fica. E muitas vezes não é o valor monetário que define se você fica ou não, e sim uma questão muito maior. Se o plantão é perto de casa, se é longe, se você viaja, não viaja, se o plantão é pesado, é leve, se os colegas de plantão são bons ou não, se você dobra muito no plantão ou não. Então tem uma série de coisas que influencia essas decisões de sair ou não. Sempre tente pesar bastante, e aí uma das técnicas que uma das minhas terapeutas na época ensinou, e que eu acho muito legal, colocar numa folha de ofício, e aí se você quiser, se for uma pessoa muito complexa, para mim uma folha de ofício era suficiente. Se quiser, pega uma cartolina, pega um papel que não limite sua exposição de ideias. Corte o papel corte não é com a tesoura, marque, né? Faça colunas no papel. Eu gosto de papel mesmo, quem quiser fazer no computador, fica à vontade. Faça as colunas, várias colunas, cada coluna são pontos de características do lugar. Então, você vai colocar lá distância, você não vai dizer se é perto ou se é longe do trabalho, você vai colocar se o plantão é viagem, tem ou não tem. Então, distância da casa, qual é a qualidade do trabalho, os colegas do plantão, frequência de dobras no plantão, atividades no plantão, tem pediatria ou não tem, se você for um plantonista de adulto, tem que fazer obstetrícia ou não tem. Então, você vai colocar as características do plantão, você pode atribuir pesos. Eu nunca coloquei muito peso da trabalho, e eu acho que você começa a interferir quando você coloca peso nas características, né, nas colunas. A gente normalmente não é burro, a gente vai colocar peso do que a gente já vai interferir no resultado. Então, não gostava de colocar peso. Colocava todas as colunas iguais, e você, nas linhas, você vai colocar os hospitais ou o plantão que você está, e vai colocar a nota. Então, Carvalho Luz, lá, plantão, perto de casa, 10, era do lado da casa, do lado da residência. Manuel Vitorina, 10, era perto de casa, do lado da residência, vão ficar em frente ao outro. O Hospital da Polícia, 5, era longe, mas era em Salvador ainda e tal. São Marcos, na época, era perto de casa. Tá. Então, eu dava nota para as coisas, você colocava o valor do plantão, preço, paga em dias, várias características que influenciam essa decisão. Você vai colocar isso, as características em colunas, né? E as linhas são os hospitais, os lugares que você queira avaliar. A gente colocava isso e dava notas. No final, aparecia uma nota da somatória de todas as características. E aí eu concluía que a melhor nota era do Carvalho Luz, tal. Colocando coisas bem exemplo mesmo. E aí alguém podia falar, poxa, o Carvalho Luz é público, é hospital de crônico, você é plantão de hospital inteiro, não tem UTI, um bocado de coisa que o cara era importante. Então, para ele isso é importante, ele faça a planilha dele, desenhe a planilha dele, dê os pesos que ele julga necessário, mas para mim era um hospital que me permitia estudar, um hospital que ficava do lado da minha residência, eu nunca atrasava a residência, eu nunca dobrava. Então, no final, ele deu o melhor lá, e aí eu saí na época do Manuel Vitorino e da São Marcos, e fiquei nele, pagando, acho que ele pagava metade, ou menos da metade dos outros. Então, o dinheiro, o valor monetário lá tinha coluna, tinha o peso não botava nem, mas tinha a nota do, do valor monetário, do pagamento em dia, etc. E tal. Tinha toda nota, mas assim, numa lista grande de características.
Ele ganhou e eu larguei. Ah, largar é fácil? Não. É, da polícia, eu fiquei acho que uns 4 meses depois que eu decidi. Avisei, pediram um mês a mais, fiquei um mês, pediram mais um, fiquei uns 3 ou 4 meses a mais. Da São Marcos eu fiquei acho que 6 meses depois que eu decidi sair, depois que eu avisei e tal. Avisei, dei tempo e tal. Então, outra característica das mudanças, questões de largar um emprego e ir para outro, é faça com paciência, com parcimônia, bastante parcimônia, como a maioria das coisas na vida. E faça consciente do que você está fazendo e não olhe para trás depois que fizer. Não tem arrependimento. Ah, mas eu posso voltar. Pode. Se você quiser voltar, tente voltar, mas não avalie sua decisão depois de tomada. Eu acho que não é uma coisa que serve para nada. A não ser que você queira aprender com outras decisões, mas não com a ideia de voltar para trás e de pensar para trás. Então, saí dos hospitais, fiquei só em um, aumentei minha carga horária nesse e tal, e realmente ganhei com qualidade de vida e de estudo durante a minha residência de clínica em oncologia. É, então, não é realmente sair com um plantão, e aí vem uma outra característica. Eu saí de dois, tendo um já, eu tinha 3 lugares de trabalho, saí de dois, já tendo perspectivas de aumentar o cargo horário no outro e tal, então foi tudo muito redondinho. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de mudanças. Sair de um para ficar no vácuo, para depois entrar em outro, é bem mais complexo, bem mais complexo. O medo aumenta de você ficar desempregado ou sem um serviço adequado ou sem um serviço bom. E passei por isso há uns anos atrás, aí saindo de um serviço de oncologia, dá um medo da zoa. E fiquei um ano e meio, mais ou menos, fazendo consultório, sem nenhum lugar para fazer quimioterapia, alguns vários anos atrás. Mas dá medo, mas foi uma decisão pensada em 1 ou 2 anos de tentativa de não sair. As coisas são bem mais complexas quando grandes mudanças no sentido de alguma coisa para o nada. Por mais que você esteja insatisfeito, ficar sem um lugar para trabalhar é uma coisa que machuca psicologicamente bastante. Mas você não deve, e é uma outra sugestão, persistir em lugares que você acha que não tem futuro para o seu objetivo. Ah, mas eu quero dar plantão só durante o meu R1. Então, beleza. Se você estiver achando lá mais ou menos que você vai aguentar um ano sem grandes problemas, você fica lá. Ah, mas eu achei um consultório, vou fazer um ambulatório. Eu quero angariar clientela a longo prazo, 20 anos. Mas, porra, ninguém me paga certo, confusão. O pessoal da recepção eu não gosto, o pessoal do hospital não gosto, o gerente não me dá bem. Sempre está faltando material na sala, não sei lá, qualquer coisa que você acha que não vai resolver a longo prazo. Então, aí não vejo sentido em ficar persistindo, não. Então, para as mudanças, para dar um chute no balde, primeira coisa, parcimônia, segunda, avaliar com bastante cautela e de forma, no meu entender, acho que tem que ser avaliado de forma parametrizada, com notas, com números, com coisas concretas. Atualmente estou lendo, né, O Animal Social, quase finalizando já. Tem tudo a ver com Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, tudo a ver com livros de psicologia que eu já citei aqui anteriormente, no sentido de termos 2 modos de pensamento, 2 sistemas, eles chamam de sistema 1 ou 2, o sistema rápido e lento, mas a gente é uma máquina de fácil erro em avaliação de questões. E vai errar com número ou sem número, mas penso que vale a pena colocar no papel, escrever mesmo, digitar em planilha alguma coisa, calcular, pensar, repensar, discutir e avaliar 1000 vezes antes de tomar as decisões. Mas tome a decisão, que aí vem um outro perigo. Aquela pessoa que quer fazer uma mudança, no sentido de sair de um emprego, trocar de profissão, que eu acho que deve ser mais tenso ainda, isso eu nunca fiz.
mas deve ser muito tenso, no sentido de abandonar toda uma formação, né? Tem todo um drama psicológico por trás, de fiz a faculdade, formei, fiz pós, fiz mestrado, sei lá, e agora eu vou largar tudo, é um tudo maior, né? Deve ser um peso grande. Então, quanto maior for o peso para fazer as trocas, acho que tem que ser uma decisão pensada muito, muito, muito avaliada. Mas cuidado para não passar a vida inteira pensando e não largar nunca nem mudar nunca. E chegar lá com 80 anos e falar, agora vai. Não vai. Então, nesse sentido de tempo, eu sempre coloquei coisas como 5 anos para eu avaliar grandes mudanças. 3 a 5 anos, sempre pensei 3 a 5 anos. Quando me mudei para a Conquista, 3 a 5 anos para ver se ia permanecer ou não. Quando minha esposa veio, 3 a 5 anos com ela, né? E não no sentido de casamento com ela, não, 3 a 5 anos para ver se ela se adequava à cidade ou não. Quando a gente pensa em abrir um serviço, como eu abri com sócio, com minha esposa abriu, 3 a 5 anos para ver se o serviço tem futuro ou não. Se a gente pensa em uma faculdade que eu dou aula, 2 faculdades que eu dou aula, tal, 3 a 5 anos para ver se as coisas se assentam, se organizam ou não. Eu penso que 3 a 5 anos, isso eu não vi em livros, geralmente 3 a 5 anos os livros colocam como questão de investimento, né, de investimento de médio prazo. Eu penso que isso é um tempo razoável, 3, 5 anos, não muda a vida no sentido pensando que você começa a trabalhar com 25, 30 e vai até 70 e 40 anos, 3, 5 anos vira um oitavo, dá para mudar algumas vezes. Então, não seja brusco, mas não fique 10, 15, 20 anos para mudar em situações que estão te desagradando. Quando é que eu acho que tem que haver mudanças? Quando você estiver pensando mais nos contras quanto nos prós. Isso eu vi em alguma aula sobre felicidade do médico. Não me lembro, infelizmente, do professor. E ele colocava que quando você for para o seu trabalho, consultório, plantão, enfermaria, ver paciente internado e tal, triste, no sentido de pensando nos problemas do local mais do que no quanto é legal estar ali, tem alguma coisa errada. Talvez você não precise trocar de lugar, talvez seja só uma questão de postura, uma questão de adequação, de reivindicação de um ponto ou outro, de melhoria de um ponto ou outro, mas é o ligar a luz laranja, né? De alerta, no sentido de não é a vida que deveria ser levada até os 70, 80 anos. Acordar todo dia revoltado com um problema para resolver no trabalho. Então, são essas coisas de mudança que eu queria falar. Não são fáceis. Então, mudança não é fácil. Eu acho que deve ser feito planilhado e, de preferência, desenhado em papel e cartolina. Eu adoro o computador, mas para isso, riscar, eu acho que tem diferença. Colocar isso de forma pontual, com notas de 0 a 10, de forma bem simples. Não colocaria peso. Acho que o peso é nosso sistema 1 ou 2, não lembro qual, subconsciente lá querendo mexer no resultado. Então, se você gosta mais de um hospital, porque ele fica perto da sua casa, você vai dar muito peso para estar perto da casa. Eu acho que se você quiser fazer como eu fazia, se você quiser não se enganar, eu botava muita característica, eu acho que tinha 20 características dos hospitais quando eu fiz isso para ficar só no Carvalho Luz na época. Então, você diminui muito, né, a variabilidade de uma para outra. Então, planilhe, pense, faça. Aí tem uns colegas que isso a gente já discutiu na época lá. Tem amigos próximos que gostam, um ou dois que gostam de usar essa questão do papel. A ideia, e um ou outro sugeriu, eu nunca fiz, mas acho bem interessante você fazer uma vez, guardar, daqui 3 meses ou 6, como eu falei, não são mudanças bruscas. Faça novamente, depois você compara. Se der igual, filho, é porque tá certo. Se der diferente, você arrume as desculpas, faça uma terceira vez, não sei, nunca fiz 2 vezes. Mas é uma coisa bem interessante você fazer depois de um tempo, né? 3, 6 meses, você faz de novo a mesma planilha, ver se tá tudo certinho, no sentido de que deu aquele resultado.
Discuta bastante com quem interessa, só com quem interessa, com a esposa, com o marido, os filhos grandes, se você for mudar de cidade, filhos mais ou menos, se você for mudar de cidade, ficar na escola, as coisas são importantes. Tá? Penso que você não tem que ficar discutindo onde você vai trabalhar com quem nunca foi lá, com quem não está com você todo dia, com quem não vê você chateado quando chega em casa. Eu penso dessa forma. Eu acho que a pessoa que não está vivendo a realidade tem como opinar e te ajudar, não. Acho que isso atrapalha. É uma decisão sua, sempre sua. É uma decisão difícil, sempre difícil, nunca fácil. Cuidado com as que parecem fáceis, com mudanças de um emprego para o outro, que vai pagar mais, que vai ser lindo, maravilhoso, que a empresa X é top, eu vou para lá, a pancada quando vem é grande. Então, cuidado com mudanças, tanto largar, sair, trocar, mais ou menos as mesmas coisas, difícil de optar, e mais cuidado ainda quando parece que é fácil fazer a decisão. As decepções podem ser bem grandes, já vi com colegas próximos, e não é tranquilo, não. Então, tentem nunca permanecer em lugares que te traz tristeza mais do que felicidade. A gente passa grande parte da nossa vida no trabalho, vários títulos de psicologia sobre isso, e não é nada interessante nem saudável, principalmente falando de médico, para médico, né, e para estudante, não é nada saudável conviver com estresse diário trabalhando num local desagradável. Isso pode prejudicar bastante a saúde, bastante mesmo. Então, muita parcimônia, boa sorte nas opções, cuidado com as manutenções forçadas por preguiça, medo, mas não seja tão corajoso para sair chutando quanto é balde. Um grande amigo uma vez falou, nunca esqueci, muito engraçado, que eu falei, velho, tal, chutar o balde, tava revoltado na época. Aí ele falou, cuidado, para não chutar os baldes todos e depois ficar sem balde nenhum. Então, muita parcimônia sempre. E espero ter ajudado aí a galera que me mandou mensagem, a ideia, algumas pessoas aí com vários questionamentos, se sai em PSF para plantão, sai de plantão para PSF, se faz ambulatório PSF e tal. E espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima semana.